Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que minha irmã era um peso, uma vergonha para a nossa família. Crescemos sob o mesmo teto, mas parecia que morávamos em mundos diferentes. Ela sempre foi quieta, arredia, meio deslocada. E eu era o oposto. Falante, obediente, o orgulho do papai. Por anos, ouvi meu pai me comparar com ela. Dizia que eu era forte, centrada, e que ela era fraca, ingrata, problemática. Eu acreditei em cada palavra dele. Na escola, as pessoas notavam o quanto éramos diferentes. "Vocês são mesmo irmãs?" perguntavam. E eu sorria, com um certo orgulho, como se aquilo fosse um elogio. Ela, por outro lado, abaixava a cabeça. Nunca respondia. Eu achava que era covardia, vergonha, talvez. Mas hoje eu sei que era dor, era medo, era cicatriz viva. Aos 12 anos, vi minha irmã pela primeira vez trancar a porta do quarto e chorar sozinha, por horas. Bati. Perguntei se ela estava bem. Ela gritou, "Sai daqui!", com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Assustada, contei para meu pai. Ele entrou no quarto dela sem dizer uma palavra e eu ouvi gritos abafados logo depois. Não vi o que aconteceu. Só me lembro dela saindo de lá com o olho vermelho e os braços tremendo. Eu pensei que ela era mesmo desequilibrada. Com o passar dos anos, ela foi se isolando cada vez mais. Não tinha amigas, não gostava de sair. Enquanto isso, meu pai me levava para todos os lugares. Encontros da igreja, festas de família, jantares com colegas dele. Sempre dizia, "Você sim é minha menina de ouro." E toda vez que ele elogiava, olhava para ela com desdém. Eu cresci com essa verdade distorcida, a de que ele era um herói, e ela uma ingrata. Ela tentou sair de casa aos 17. Fugiu com uma mochila velha, sem nem olhar para trás. Meu pai trouxe ela de volta na mesma noite, dirigindo em silêncio. Lembro que ela entrou pela porta com o rosto inchado e o olhar vazio. Disse que tropeçou e caiu. Eu, burra e cega como estava, ri da situação. "Para onde você achou que ia? Você não serve para viver sozinha", eu disse. E me orgulho disso até hoje? Não, me envergonho. E muito. Depois desse episódio, ela nunca mais tentou fugir. Ficou lá, como uma sombra dentro da casa. Calada. Um corpo presente sem alma. Anos depois, ela se mudou quando conseguiu um estágio em outra cidade. Eu estava terminando a faculdade. Mal nos falávamos. E para mim, era melhor assim. Eu ainda carregava o ranço, como se ela tivesse me feito algo imperdoável. Como se ela tivesse destruído nossa família. Eu era cruel sem perceber. Os anos passaram e a vida seguiu. Eu me formei, casei, tive uma filha. Meu pai ficou doente. Câncer. E foi quando ela voltou. Quase não a reconheci quando abriu a porta do hospital. Mais magra, mais envelhecida, mas com um olhar firme. Ela ficou no canto do quarto em silêncio, enquanto ele dormia. Eu perguntei o que ela estava fazendo ali, e ela respondeu, "Eu vim me despedir do meu algoz." Aquelas palavras me deixaram gelada. "Algoz?" Repeti confusa. Ela me olhou nos olhos como nunca tinha feito antes e disse, "Você não sabe nem metade do que ele era." Eu fiquei irritada. Disse que ela não tinha o direito de falar assim do nosso pai, que ele tinha sido tudo para nós. Ela riu. Não foi uma risada normal. Foi uma mistura de dor, sarcasmo e raiva. "Você nunca enxergou nada, né?" Ela disse. "Você sempre foi a filha cega, a preferida, a protegida. E eu era a presa." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Naquela noite, não consegui dormir. Me perguntei o que ela quis dizer com aquilo. Tentei lembrar de sinais, de momentos, mas minha mente era um buraco. No dia seguinte, encontrei com ela no café do hospital. E foi ali, tomando um café amargo e morno, que minha irmã finalmente me contou tudo. Tudo o que viveu, tudo o que sofreu, tudo o que escondeu. Ela segurou a xícara com força e disse, "Ele me machucava, desde que eu tinha 8 anos. Primeiro com palavras, depois com atos, com toques, com ameaças, com segredos." Eu gelei. A xícara quase caiu da minha mão. "O quê?" Eu sussurrei. Ela continuou, com os olhos marejados. E eu tentei fugir, tentei gritar, mas ninguém me ouvia.
Você não me ouvia. E ele fazia parecer que eu era louca. Naquele momento, algo dentro de mim desabou. Senti como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Eu queria acreditar que ela estava mentindo, que era exagero, alguma distorção causada por anos de ressentimento. Mas no fundo, uma parte minha já sabia. Sempre soube. Tinha lembranças que eu havia enterrado. Gritos abafados, olhares de pânico, hematomas escondidos. Mas preferi ignorar, porque era mais fácil acreditar no pai perfeito do que aceitar a verdade monstruosa. Por que você nunca me contou? Perguntei com a voz embargada. Ela respirou fundo, como quem segura uma vida inteira dentro do peito. Porque eu te odiava. Porque eu achava que você sabia e não ligava. Essas palavras foram como facadas. Eu sempre me achei a vítima do desprezo dela. E agora percebia que talvez eu fosse parte do motivo. A cúmplice silenciosa, ainda que sem intenção. Ela contou que nosso pai a ameaçava. Dizia que se ela falasse algo, ninguém acreditaria. Que ela iria parar em um hospital psiquiátrico. Ou pior, que eu sofreria também. E ela acreditava. Acreditava tanto que silenciou por mais de uma década. Contou que tentou se matar aos 14, mas que nossa mãe achou os remédios a tempo. Ela sabia? Perguntei assustada. Sabia, mas fingia que não. A covardia dela doía mais que os tapas. Ouvir aquilo me despedaçava. Minha infância inteira foi uma mentira. O homem que me abraçava, que me levava para passear, que me elogiava, era o mesmo que abusava da minha irmã no quarto ao lado. E eu achava que ela era ingrata, que ela queria destruir nossa família. Agora entendo que ela só queria sobreviver. Nos dias que seguiram, a culpa me consumiu. Fiquei encarando o teto por horas, lembrando de cada momento em que a tratei com desprezo. Cada vez que repetia as palavras do nosso pai. Você é fraca. Você é doente. Você só dá trabalho. Me odiei. Me senti suja. E não sabia como me aproximar dela depois de tudo. Mas eu sabia que precisava tentar. Que pelo menos uma vez na vida, eu precisava ser irmã de verdade. Esperei ela sair do hospital para conversar. Liguei, convidei para um café em casa. Ela relutou, mas aceitou. Foi um encontro tenso, silencioso no começo. Eu estava nervosa, com medo de dizer qualquer coisa errada. Até que respirei fundo e falei: desculpa, por tudo. Por ter sido cega, por não ter estado do seu lado. Ela abaixou a cabeça. Chorou em silêncio. E naquele choro, entendi que ela carregava uma dor que nunca teve espaço para sair. Você não tem que me perdoar agora, continuei com a voz trêmula. Mas eu tô aqui, e quero que você saiba que a partir de hoje, eu vou estar do seu lado. Nem que seja para segurar tua mão em silêncio. Ela me olhou com os olhos vermelhos. É tarde demais para mudar o passado, disse. Mas talvez não seja tarde para a gente fazer as pazes com o futuro. Aquilo me quebrou. Nos abraçamos. Pela primeira vez, em anos, nos abraçamos como irmãs. Enquanto meu pai agonizava no hospital, nós duas começamos a reconstruir nossos laços. Ela me contou mais coisas, detalhes, histórias que me tiraram o sono. Mas eu ouvi, porque ela precisava falar. Porque eu devia isso a ela. E porque a dor dela, de certa forma, agora também era minha. Foi nesse momento da história que percebi o quanto nós, às vezes, julgamos as pessoas sem saber da bagagem que elas carregam. E é por isso que, se você está ouvindo isso agora, eu te peço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Me diz nos comentários, você já julgou alguém e depois descobriu uma verdade que te chocou? De onde você está assistindo? Eu leio cada mensagem com carinho, e saber da sua opinião me ajuda muito a continuar. Mas como tudo na vida, a justiça, mesmo quando chega, nem sempre traz alívio. E comigo e minha irmã, não foi diferente. O que aconteceu depois da morte do nosso pai foi mais uma reviravolta que jamais poderíamos imaginar. Meu pai morreu numa manhã cinzenta, sem dor visível, cercado por máquinas e silêncio. Não houve última palavra, nem pedido de perdão. Só o som do monitor cardíaco ficando estático. Eu chorei. Não porque ele se foi, mas porque, até o fim, levou consigo o rastro de tudo que escondeu. No velório, minha irmã ficou afastada.
Usou preto, como manda o costume, mas com um olhar que não lamentava. Eu a entendi. Pela primeira vez, a entendi de verdade. Depois do enterro, voltamos para casa da nossa mãe. O silêncio entre nós era estranho. Minha mãe parecia uma boneca de porcelana, fria, vazia, com os olhos fixos em nada. Eu quis conversar com ela, saber por que nunca protegeu a filha, por que deixou que tudo acontecesse. Mas as palavras travavam. Até que minha irmã disse, seca. Ela sabia, e escolheu se calar. Minha mãe não negou, apenas suspirou e murmurou. Vocês não entendem. Ele era o sustento da casa. Aquilo me revoltou. Como uma mãe pode ver a filha ser destruída e continuar de braços cruzados? Comecei a sentir uma mistura de nojo, raiva e decepção. E minha irmã, firme, apenas respondeu. Por isso eu nunca mais voltei para cá. Porque não tem nada aqui que me abrace. Só fantasmas. E ela estava certa. Aquela casa, antes meu refúgio, agora me parecia um túmulo de segredos. Mas minha irmã não queria apenas virar a página. Ela queria justiça. E foi aí que ela me contou que, alguns anos antes, havia feito terapia intensiva, que tinha conseguido registrar, com ajuda profissional, muitos traumas, que tinha guardado diários antigos, com descrições, datas, comportamentos. Ela vinha se preparando, não para destruir memórias, mas para provar que não estava louca. Ela me perguntou se eu a apoiaria em uma denúncia formal. Mesmo com ele morto, ela queria que a verdade fosse reconhecida, que outras vítimas vissem que dá para romper o silêncio. Eu hesitei. Tinha medo da repercussão, da vergonha pública, da família, mas logo percebi. Ela passou a vida inteira com medo. Eu só precisava de coragem por alguns dias. Disse sim, sem pensar duas vezes. Entramos com o processo. Não criminal, claro, mas simbólico. Uma ação de responsabilidade civil contra o espólio, para reconhecimento de danos morais. A mídia descobriu. Amigos, parentes, vizinhos. Todos opinaram. Muitos defenderam meu pai. Disseram que ela queria manchar a memória dele. Que estava atrás de dinheiro ou atenção. Outros, em silêncio, apenas se afastaram. A verdade incomoda. Foi um período duro. Tivemos que ouvir depoimentos de pessoas que se diziam próximas e que diziam que ele era um homem exemplar. Mas minha irmã se manteve firme. No tribunal, li uma carta. Nela, contei tudo o que descobri. Pedi desculpas publicamente. Disse que ela era uma sobrevivente e que, por anos, eu fui uma testemunha ausente. Mas agora queria ser um pilar. O juiz deu ganho de causa. A sentença reconheceu que havia indícios e provas consistentes de abuso psicológico e físico. E mesmo sem punição penal, aquilo foi um marco, um grito oficial dizendo: ela não inventou, ela não mentiu, ela sobreviveu. E pela primeira vez em anos, eu vi minha irmã respirar com leveza, como quem, enfim, sai de um cativeiro invisível. Depois do julgamento, nós duas ficamos sentadas em frente ao mar. Era fim de tarde. Ela disse: a dor nunca vai embora, sabe? Mas agora, pelo menos ela é só minha. Não é mais segredo, não é mais prisão. Eu chorei e prometi, olhando nos olhos dela: nunca mais vou te soltar. E desde então, seguimos juntas, reconstruindo, passo a passo, o que o passado tentou destruir. Hoje, olhando para trás, é difícil acreditar que eu vivi tanto tempo sem conhecer a verdadeira história da minha própria irmã. Eu a julguei, desprezei, virei as costas, tudo com base em mentiras que me contaram desde criança. E ela, mesmo ferida, mesmo quebrada por dentro, sobreviveu. E teve forças para perdoar. Não porque eu merecesse, mas porque ela precisava se libertar. Nossa relação não virou mágica de um dia para o outro. Ainda estamos nos conhecendo, redescobrindo. Às vezes ela chora do nada, às vezes se fecha. Mas agora eu escuto, eu observo, eu acolho. E principalmente, eu não julgo. Porque aprendi que o silêncio de alguém nunca é à toa. Existe sempre uma história escondida atrás dos muros que as pessoas constroem para se proteger. Minha filha, que hoje tem 7 anos, adora a tia. Corre pro colo dela, dorme no seu ombro. E cada vez que vejo essa cena, sinto uma mistura de dor e alívio. Dor por saber que minha irmã nunca teve um colo assim. Alívio por ver que, pelo menos agora, ela sente amor de verdade.
mesmo que vindo de uma criança. E talvez seja esse o segredo: curar o passado com os afetos que construímos no presente. Minha mãe? Ela segue em silêncio. Tentou me procurar 1 ou 2 vezes, mas eu não consegui mais vê-la da mesma forma. Eu não odeio, mas também não confio. Talvez um dia eu consiga perdoá-la também, como minha irmã fez. Mas, por enquanto, ainda preciso digerir a ausência dela quando mais precisávamos. Algumas feridas ainda estão abertas demais para serem tocadas. Recentemente, minha irmã começou a dar palestras em escolas e universidades. Fala sobre abuso, sobre sinais que os adultos ignoram, sobre a importância de acreditar em quem tem coragem de contar. Eu fui em uma das palestras. Fiquei no fundo da sala. Chorei em silêncio. Ela falava com tanta firmeza, tanta verdade, e eu só conseguia pensar no quanto ela é forte e no quanto fui cega. Aquela menina calada, que eu rejeitei por tantos anos, hoje é a mulher que mais admiro, não por ter vencido tudo sozinha, mas por ter encontrado coragem de não desistir de si mesma, de se levantar, mesmo quando todos, inclusive eu, viraram as costas. Ela não apenas sobreviveu, ela se transformou em luz para quem ainda vive na escuridão. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história. Ela não é só sobre abuso, é sobre perdão, sobre enxergar o outro, sobre não repetir os erros do silêncio. Se você tem alguém na sua vida que parece distante, estranho, irritado, antes de julgar, tente ouvir, tente perguntar. Às vezes, a dor do outro só precisa de um espaço seguro para respirar. E por favor, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que tenha passado por isso, comenta aqui. Eu leio tudo com muito carinho. Quero saber de onde você está assistindo, o que sentiu ao ouvir esse relato. Esse canal é um espaço para a gente compartilhar, acolher, refletir. E sua voz aqui também importa. Muito. A minha irmã me ensinou que não há justiça maior do que a verdade sendo dita em voz alta. E hoje, é por ela que eu conto essa história. Para que nenhuma dor precise mais viver no silêncio. Para que nenhuma irmã precise odiar a outra antes de entender o que está por trás de tanto sofrimento.